Imagine por um instante que eu lhe dissesse algo que nem os políticos mais astutos de Washington nem os analistas de Wall Street com seus bônus milionários ousam admitir em voz alta. E se o verdadeiro problema não fosse quando a crise no Estreito de Taiwan vai explodir, mas sim se os Estados Unidos ainda têm alguma chance de evitá-la? Parece absurdo, não é? Como alguém que afirma que a crise energética é uma farsa, ou que a energia real é gratuita, como pregava aquele visionário da Tesla. Mas no mundo dos investimentos, quem não enxerga além do óbvio e não encara as verdades incomodas está fadado a ser devorado pelo mercado. A questão central não é o timing do conflito, mas uma realidade brutal e lógica. Os Estados Unidos ainda têm poder para impedir o inevitável? Se você, como eu, ousa pensar de forma contrária e arrancar as máscaras dos discursos políticos vazios, vai perceber que a pergunta que realmente importa é outra. A China não teria, sem alarde, já definido as regras do jogo antes mesmo que os americanos entendessem que estavam jogando? Não é teoria da conspiração, é a pura verdade. Se isso for real, todos os seus modelos de investimento, suas premissas geopolíticas e suas estratégias de alocação de ativos viram pó, porque o poder real não surge como nos filmes, em um ato heróico de última hora. Ele é construído gota a gota, ao longo de décadas, como um formigueiro que ninguém vê crescer até que de repente está lá, imponente e inabalável. A China entendeu isso melhor do que ninguém. Enquanto o Ocidente se distrai com eleições, bolhas financeiras e escândalos de celebridades, Pequim joga o jogo longo. Não são projetos isolados. É uma rede interligada de portos na África, ferrovias na Ásia, estradas na América Latina, controle de cadeias de suprimentos e domínio tecnológico. Mesmo quando os lucros eram irrisórios, eles não desistiram. Construíram armas, rotas de energia, satélites. Não há discursos inflamados no Twitter, nem brigas por leis no Congresso. Há apenas ação silenciosa, como a daquela empresa que por décadas aperfeiçoou sua cadeia de produção até esmagar a concorrência. Quando os outros acordaram, já era tarde. Aqui está a diferença fatal. A China pensa em 2040, 2050. Os Estados Unidos em 4 anos, o tempo de um mandato presidencial. Washington é um paciente com déficit de atenção. A cada eleição, troca de governo, muda de estratégia, rasga acordos e recomeça do zero. O Congresso passa o tempo brigando por orçamentos e posando para as câmeras. Wall Street só enxerga o próximo trimestre, o próximo bônus. Um projeto que demore 20 anos para dar retorno? Nem pensar. Enquanto isso, a China constrói. E constrói com uma paciência que beira a obsessão. Essa simetria temporal define tudo. Se você fosse um investidor, colocaria seu dinheiro em uma empresa que muda de estratégia a cada 2 anos ou em outra que persegue o mesmo objetivo há 3 décadas? A resposta é óbvia. No xadrez geopolítico, o vencedor não é quem corre mais rápido, mas quem começa antes e não desiste. Os Estados Unidos reagem. A China antecipa. Quando os americanos perceberam a importância dos minerais críticos, a China já havia trancado contratos de décadas com a África e a América do Sul. Quando quiseram conter a indústria de chips chinesa, o ecossistema local já estava em movimento. Quando decidiram fortalecer sua marinha, descobriram que a capacidade de construção naval da China era várias vezes maior, enquanto os estaleiros americanos mal conseguem consertar um submarino a tempo. Mas o verdadeiro golpe de mestre está na combinação de 4 alavancas implacáveis, que funcionam como uma engrenagem perfeita. Primeiro, a geografia. Taiwan está a 180 quilômetros da China e a 12 mil dos Estados Unidos. Distância é custo, é risco, é tempo. Enquanto os americanos precisam de semanas para mobilizar uma frota, os chineses chegam em horas. Segundo, a economia. A China domina as cadeias globais de suprimentos. Tentar sancioná-la é como tentar estrangular a si mesmo, o mundo inteiro sufoca. Wall Street sabe disso. Os políticos de Washington também, mas têm medo da inflação e da reação dos eleitores. Terceiro, a política. Taiwan é um dreno eterno de energia para os Estados Unidos. Cada movimento chinês, por menor que seja, força Washington a gastar bilhões em mobilizações, reuniões e promessas aos aliados. É uma guerra de desgaste, e a China não precisa vencer. Só precisa manter a pressão. Por fim, a psicologia. Para a China, Taiwan não é uma peça no tabuleiro. É uma questão existencial, escrita na Constituição, gravada na memória nacional. Para os Estados Unidos, é um ativo estratégico, importante, mas não vital. Quando um lado está disposto a tudo e o outro ainda calcula custos, o jogo já está decidido. Essas 4 forças não se somam, elas se multiplicam, criando um efeito avassalador. É como um trem de carga. No começo mal se percebe que ele está se movendo.
Mas quando ganha velocidade, nada o detém. A balança do poder já está se inclinando, lenta e inexoravelmente, para Pequim. Os Estados Unidos ainda são fortes, ainda têm aliados, ainda inovam. Mas uma potência que só reage nunca alcança uma que planeja há décadas. Então, voltamos à pergunta inicial. Os Estados Unidos ainda podem impedir o inevitável? Quando um país prepara o terreno por 20 anos, constrói infraestrutura, garante suprimentos e unifica sua vontade, enquanto o outro só acorda nos últimos anos. Dividido por disputas internas e distraído por polêmicas menores, a resposta é clara. O jogo não está perdido porque a China tem mais mísseis ou navios. Está perdido porque ela teve a disciplina de esperar, de construir e de nunca desviar o olhar do objetivo. Pequim não precisa vencer amanhã. Só precisa manter a alavanca pressionada, e essa alavanca, uma vez acionada, muda o equilíbrio do mundo. Sei que essas palavras vão incomodar. Alguns dirão que sou alarmista, que exagero, que estou vendido a interesses obscuros. Mas eu, que já vi impérios nascerem e caírem, que testemunhei bolhas estourando e mercados desmoronando, aprendi uma lição simples: a realidade não negocia. Ela não se importa com ideologias, com moralismos ou com o que você acha que deveria ser. Ela só obedece à lógica do poder, da paciência e da força acumulada. A vantagem da China não surgiu do dia para a noite. Foi construída tijolo por tijolo, como um terremoto que ninguém sente até que a terra treme. O mundo de hoje não é o de 20 anos atrás. Se você ainda enxerga isso como uma disputa passageira, como um atrito geopolítico qualquer, está cometendo o mesmo erro dos passageiros do Titanic que, diante do iceberg, brigavam por uma cadeira no convés. Meu conselho? Encare os fatos. Ajuste suas expectativas. Não lute contra uma maré que já está em movimento. Seja nos investimentos ou na geopolítica, aprenda a enxergar o elefante na sala, porque a nova realidade já chegou. E ela não foi criada por manchetes de jornal, mas por décadas de planejamento silencioso, estratégia implacável e um jogo longo que a maioria só percebe quando já é tarde demais.